Paz do Senhor, amados. Estamos reunidos em mais um dia para mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. Já estamos vencendo mais um trimestre, pela graça do nosso Deus. Essa é a nossa penúltima lição, a lição de número 12, onde estaremos estudando sobre o trono branco e o juízo final. Para darmos sequência a esse estudo, nós vamos antes fazer uma oração de entrega. Uma oração pedindo ao Senhor que nos ajude, que esclareça a nossa mente, que nos instrua de tal modo que a gente possa entender realmente o que Ele quer nos comunicar através deste estudo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de graça, de poder, Deus eterno, que nós temos amado e buscado e clamado e esperado. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós te pedimos. Entra agora conosco neste negócio, nos ajuda no desenvolvimento desta lição, abra nossa mente para entendermos a verdade da Tua Palavra, para que a Tua Palavra faça todo sentido na nossa vida. Ajuda-nos, Deus, assim nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Então vamos a essa lição poderosa, relevante, esclarecedora. No domingo passado nós estudamos sobre o milênio e em continuação aos eventos apocalípticos, nós vamos estar então estudando agora sobre o trono branco e o juízo final. Vemos que o nosso texto áureo, ele nos diz que e viu um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Está em Apocalipse 20, 11. João está vendo o grande trono branco, João viu o que estava assentado sobre ele, e era uma visão tão poderosa, tão resplandecente, tão sobrenatural, que diante de tudo isso que João viu, desta presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. A verdade aplicada, ela diz que Cristo hoje, Ele é o advogado do pecador. Mas, naquele dia, Ele será juiz, e Ele julgará a cada um segundo as suas obras. Para nós termos uma visão correta, uma visão adequada desta lição, nós precisamos ler o livro do Apocalipse, o capítulo de número 20, os versículos do 11 ao 15. É aqui que está o relato do juízo final. Mesmo sendo uma leitura um pouco mais extensa, eu vou fazer essa leitura com vocês. Preste atenção que todo o desenvolvimento do conteúdo a partir de agora está baseado nessa referência, Apocalipse 20, do 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno também foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Bem, feita esta leitura, nós poderemos pensar aqui, como diz a nossa introdução, que com o fim do milênio, o que nós vemos é Satanás sendo solto e liderando a última rebelião contra Deus.
após a sua derrota, terá um juízo definitivo e final sobre todos os ímpios de todos os séculos, que comparecerão perante Deus. Veja o que está escrito no Salmo de número 9, o versículo 17. Salmo 9, 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Nós precisamos, irmãos, para poder entender este juízo final, ter uma visão mais alargada de todos os juízos de Deus até este momento. Nós sabemos que há uma sequência de julgamentos acontecendo ao longo da Bíblia. Sabe, o pecado original, houve um julgamento acerca do pecado original. Neste julgamento, Jesus Cristo foi condenado à morte de cruz. E ele morreu lá naquela cruz para poder nos livrar da condenação e da morte. Há um julgamento dos pecados atuais de todos os crentes. Uma vez tendo aceitado a Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, nós somos justificados. Esse processo de justificação, ele é único. Ele acontece uma vez. E aí nós somos adotados em Deus através de Jesus Cristo. Então o que acontece a partir daí é que cada um precisa examinar-se a si mesmo, para poder manter-se nesse processo, nessa condição de justificado e não cair da graça de Deus. Por isso que precisamos confessar pecados, arrepender, deixar o pecado, porque hoje nós somos filhos. Um pai castiga o filho que ama, mas a adoção, ela já foi feita. E essa adoção, ela foi feita porque nós fomos justificados pelos méritos de Cristo. Então, existe esse julgamento do pecado de todos os crentes em todos os tempos. Mas haverá um tribunal de Cristo. Esse juízo, esse julgamento do tribunal de Cristo, ele acontecerá quando a igreja for arrebatada nos ares. Cada um mesmo salvos terá diante de si um julgamento individual, pessoal. O galardão do Senhor está com ele para dar a cada um segundo as suas obras. E é no tribunal de Cristo que nós vamos receber estas recompensas celestes, cada um de conformidade com as suas obras. Houve e haverá um julgamento para Israel durante o período da grande tribulação. Na verdade, esse julgamento de Israel, ele é certo e ele há de acontecer durante o período da grande tribulação. Mas haverá um momento, depois da grande tribulação e antes do milênio, que haverá um julgamento de todas as nações do mundo. E essas nações do mundo, as nações gentílicas, porque nesse período de tribulação Israel também será julgado. E quem sobreviver à guerra do Armagedon entrará para o milênio com Cristo depois desse julgamento. Então esse julgamento das nações gentílicas é aquele julgamento onde o Senhor Jesus Cristo estará separando bodes de ovelhas. E aí nós temos aqui um julgamento das nações para a entrada no milênio. Então, quem entra no milênio com seus corpos naturais, os que vão viver nesta terra com Cristo no milênio, e estar aqui com Cristo enquanto Ele estiver reinando, soberano, sobre todo o mundo, e a igreja com Ele, e os ressuscitados mártires da grande tribulação também com ele. Então, esse julgamento das nações gentílicas é para definir quem entra e quem não entra no milênio com Cristo. A Bíblia também fala do julgamento do diabo e das suas hostes.
Você vê que até chegar no juízo final, nós temos uma sequência de julgamentos divinos que estão em andamento e que ainda terão lugar no futuro. E todos estes julgamentos, eles estão sustentados em passagens bíblicas claras, que os explica e que torna efetiva a palavra de Deus nesse sentido. Até que a gente chegue ao julgamento do grande trono branco, o último e grande julgamento chamado de juízo final. Este julgamento é para condenar todos aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida do Cordeiro. É certo que todos os ímpios, de todos os tempos, haverão de comparecer ante o grande trono branco. Na terra já estão condenados, porque João 3,36 diz que aquele que não crê já está condenado. A grande comissão também nos fala isso em Marcos 16,16. É preciso crer, porque se não crer, já está condenado. É aqui e agora. O julgamento do juízo final é para dar a sentença. E então todos aqueles que passarem para a eternidade sem Cristo, condenados, ressuscitarão no juízo final para receber a sua sentença e então ser lançado no inferno. E aí, a gente vê o que essa introdução nos coloca a respeito deste assunto, e o que a gente sabe é que com a derrota dos inimigos de Deus na batalha do Armagedon, todos eles irão para 3 lugares distintos. Lembra do que nós falamos na lição passada? Com o fim da batalha do Armagedon, o anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Eles inauguram o inferno, literal, o lago de fogo. Todos os inimigos de Deus, os humanos mortos nesta batalha, os que forem consumidos pela ira de Deus nesta batalha, eles vão para o Hades, para o mundo dos mortos. E ali eles ficarão aguardando o juízo final. Satanás será preso no abismo por 1000 anos, até que ele seja novamente solto para Deus tratar particularmente com ele. Então você vê que, com o fim da batalha do Armagedon, os inimigos de Deus estão sendo relocados, colocados no seu próprio lugar. A punição final do pecado é a morte eterna. Morte eterna. Está reservada também para aquele que introduziu o mal no mundo e com o mal introduziu a morte, que é Satanás. Ele também não vai escapar de experimentar o juízo definitivo e final de Deus. E o tópico 1, ele começa falando exatamente para a gente disso. Ao final de 1000 anos, o que acontecerá é que Satanás será solto. E assim diz a nossa revista: depois de viver 1000 anos sob o governo de Cristo e usufruir de todos os benefícios advindos deste tempo de paz e justiça, o homem verá Satanás novamente solto. A humanidade terá aqui o último teste da sua história desde o Éden. Olha ele aí outra vez. Achou que tinha ficado livre. E de repente se passam 1000 anos, a porta do abismo se abre e Satanás é novamente solto. Para quê? Para que a humanidade passe pelo seu último e definitivo teste. O teste da sua história desde o Éden. Eu juntei nesse primeiro comentário o item 1.1, que diz que Satanás estará sendo solto para sair e enganar as nações. Eu juntei esse 1.1 com 1.3, porque o 1.2 ele é muito específico sobre um assunto particular.
É a batalha de Gog e Magog, registrada em Apocalipse 20. Mas o 1.1, que fala que Satanás sairá para enganar as nações, e o 1.3, que fala sobre a natureza, a influência da natureza pecaminosa, eu entendi pela leitura da revista que esses dois itens estão falando de uma mesma coisa de uma forma mais abrangente. Ela está tocando nessa questão do poder do mal, de se impor na experiência humana. Que isso não é só um problema, ele também é um problema insolúvel. A preocupação com a origem do mal no mundo, a preocupação com a presença do sofrimento no mundo, isso desafia a nossa inteligência. O interesse em descobrir a raiz disso, ele realmente continua atual, ele é aguçado de geração a geração, mas a presença do mal no mundo permanece uma incógnita. E a revista nos diz aqui que engano é a palavra que define a ação do diabo em relação ao homem no Apocalipse. Engano. Satanás será solto e ele sairá para enganar. Nós temos isso em Apocalipse 12:9, 13:14, 19:20. E aqui em Apocalipse 20, nos versículos 3, no versículo 8, no versículo 10. A palavra engano aqui fala de seduzir, de desviar alguém da verdade, usando de artimanhas e sutilezas. Satanás é o enganador das nações. Ele é essencialmente mau e mentiroso e irá seduzir novamente a humanidade para levá-la a rebelar-se contra Cristo. Veja que quando a gente lê a respeito disso, a gente pensa, como assim, né? Afinal de contas, as pessoas estarão vivendo no reino milenar com Cristo. E então a gente olha para uma leitura mais estendida a respeito deste momento, lá na profecia bíblica, no Antigo Testamento, no livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 14. Quando a gente lê Zacarias 14, do 15 até o 17, essa leitura diz que no desenvolvimento do reino milenar, vai chegar um momento que povos que estarão mais distante da cidade sagrada, da Jerusalém, onde Cristo está governando, já se começa a ver algum tipo de distanciamento do centro definidor de poder. E Zacarias 14, lá no verso 17, diz que algumas das famílias da terra não vão subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. E por isso não virá sobre elas a chuva. A chuva aqui é uma referência àquilo que vem da parte de Deus como chuva para a nossa vida. A chuva aqui é a cobertura espiritual. Esse versículo, gente, ele é muito interessante, porque ele dá para a gente uma informação de que quando deixamos de subir a Jerusalém para adorar o Rei, começa a faltar para a gente também essa cobertura espiritual. Quanto mais nós nos afastamos da palavra de Deus, quanto mais nós nos deixamos levar pelas circunstâncias e vamos perdendo tempo, qualidade de vida espiritual, condição de permanecer na presença de Deus, começa então a raliar, começa então a nos faltar esta chuva, esta cobertura espiritual. O que se está nos informando é que quando estudamos o milênio com profundidade, nós podemos ver que não existe uma afirmativa concreta, uma afirmativa final de que todos, absolutamente todos, viverão ali como pessoas regeneradas até o fim.
Apenas os salvos entrarão no milênio. Isso é fato. Mas ainda precisarão viver como salvos até o fim. Nós lemos que as condições da vida da terra vão mudar, o ambiente vai mudar, a relação entre as pessoas vai mudar e até a relação das pessoas com a natureza vai mudar. A relação da natureza entre si vai ser completamente mudada, restaurada, modificada, transformada, sim. Haverá uma influência preponderante no mundo a favor de coisas que são justas, de coisas que são puras, de coisas que são amáveis, de coisas que são de boa fama. E nós acreditamos mesmo que a maioria das pessoas no milênio vão viver debaixo desta bandeira. Todavia, vírgula, há um todavia aí. A rebelião desafiante contra o verdadeiro Deus encontrará lugar até ali. Até ali, a rebelião desafiante contra o verdadeiro Deus encontrará lugar. O que demonstra que a criatura humana entregue ao pecado, a sua natureza pecaminosa desde o início, tem a sua própria parcela de responsabilidade nesse negócio. O diabo vai estar preso. Mas na natureza humana ainda vai se manifestar esse ranço do mal, da desobediência, da rebeldia, que mesmo em menor quantidade e intensidade continuará existindo. Veja que na ausência de chuvas para aquelas nações que não subirem a Jerusalém para adorar ao Senhor, isso vai transparecer. Nós não sabemos exatamente como, mas nós sabemos que a função primordial de Satanás ao ser solto será exatamente essa: enganar as nações. E ele vai encontrar mentes e corações dispostos a ouvi-lo mais uma vez. Jesus. Isso realmente é uma coisa complicada para o nosso entendimento. Saber que ainda hoje, para nós permanecermos firmes e constantes na presença de Deus, só há uma porta, só há uma saída: resistir ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Colocar-se debaixo da proteção divina e deixar que essa chuva serôdia, a chuva da cobertura espiritual, desça sobre a nossa vida. Quem sai do esconderijo do Altíssimo fica à mercê de Satanás. Esse foi o ponto 1.1 e o ponto 1.3 do tópico primeiro. Eu vou falar para vocês agora brevemente a respeito de Gog e Magog, a última rebelião, porque esse foi um assunto específico do trimestre passado. Lembra quando nós estudamos a revista a respeito do profeta Ezequiel? O capítulo 38 e 39 do profeta Ezequiel, ele é um relato sucinto de uma batalha denominada de Gog e Magog. Gog é uma pessoa, um rei, um imperador, um soberano, um governante. Magog, um povo ou uma reunião de povos. Magog se refere a um local geográfico, a um sítio geográfico que delimita nações, povos. Então, Gog, pessoa, Magog, lugar. Mas Apocalipse capítulo 20, versos 8 e 9 diz: Satanás sairá depois dos 1000 anos, e ele sairá para enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada e de Deus.
Então, de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Veja que aqui, diferentemente do livro do profeta Ezequiel, Gog e Magog é a identificação de um exército. Satanás saiu para enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, vírgula, Gog e Magog, vírgula. Esse Gog e Magog aqui é a identificação deste exército formado por pessoas que vieram agora dos 4 cantos da terra para subirem contra Jerusalém, para fazer guerra contra Jesus. Jesus está reinando supremo a partir de Jerusalém. E aí o mundo tem esse milênio de paz e de prosperidade. O milênio está chegando no fim. Nós vemos a própria revista, quando a gente lê sobre esse assunto, diz que Gog e Magog aqui não fala de um local, de um país, de uma região específica, mas de um exército enorme que vem de todos os lugares da terra e se une para atacar o governo de Cristo. Após Satanás ser solto, os seguirão rumo à cidade de Jerusalém. O fracasso de Satanás começou com uma rebelião. E o seu último ato será também de uma rebelião para atacar o trono de Cristo, mas será derrotado, como também já foi lá no início, você lembra? Ele queria se colocar acima do trono de Deus. E por isso foi banido no céu, mas levou consigo 1/3 dos anjos. Ele queria colocar o seu trono acima do trono de Deus. E agora o que a gente vê aqui em Apocalipse, findou o milênio, ou o milênio está para se findar, lá vem Satanás de novo, querendo colocar o seu trono acima do trono de Cristo. E finalmente tornar-se o governante supremo, que foi o que ele sempre quis. Vai se levantar do abismo, vai seduzir a terra. Pessoas vão atrás dele cegas, completamente cegas, achando que podem mesmo vencer o soberano do universo. Então, irmãos, nós temos realmente muitas diferenças entre o Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39 e o Gog e Magog de Apocalipse 20. Veja que lá em Ezequiel 38 e 39, diz que em Ezequiel 39, 7, que a batalha segue-se a um período em que o nome de Deus está sendo profanado. Essa batalha do Gog e Magog de Apocalipse 20 é uma batalha que se segue a um período de glória milenar. Lá em Ezequiel 38, 7 ainda, diz que Deus chama Gog para fora. Aqui em Apocalipse 28 nós vemos que quem está chamando Gog e Magog é Satanás. É ele que está reunindo esse exército, cujo nome é Gog e Magog. Em Ezequiel 38 e 39 diz que a invasão vem do norte e de países que são identificados. Esses países são tão bem identificados biblicamente que a gente pode localizar através desses povos e através da região geográfica de origem deles, quem são esses povos. Então, se essa questão envolvendo Putin com a Ucrânia não é uma questão bíblica, por outro lado, a Rússia é muito bem identificada biblicamente, geograficamente, através dos povos que são os constituintes originais da Rússia. E o que a gente vê também em Ezequiel 38 e 39, que o propósito de Gog e Magog neste contexto é saquear Israel, é riscar Israel do mapa. Agora, aqui em Apocalipse 20, essas nações elas estão sendo enganadas pelo diabo para se revoltarem contra Deus e se levantarem contra o governo de Cristo. Bem, quase todos os aspectos destas profecias envolvendo Gog e Magog ainda continua tendo um grande debate
Nós realmente teríamos mais coisas a falar a esse respeito, mas aqui nós precisamos nos voltar para o contexto mesmo da revista e continuar com essa lição do juízo final. Mas também, para entender o juízo final, a gente tem que passar por isso, né? O maior problema, a maior dificuldade em relação às profecias bíblicas a respeito de Gog e Magog é se o seu cumprimento já ocorreu no passado ou se ainda aguarda um cumprimento no futuro. Mas vejamos que temos muitos pontos de vista a respeito desta época em que se cumprirá Gog e Magog, mas uma vez que a Bíblia diz que este é o nome do exército daqueles que vêm dos 4 cantos da terra para fazer guerra ao Cordeiro de Deus que está governando a partir da Cidade Santa, nós passamos agora para o tópico 2, que diz: é chegado o juízo final. Então até aqui, Satanás é solto, a natureza pecaminosa do homem vai traí-lo mais uma vez e vai se deixar seduzir. E aí Satanás conseguirá preparar novamente um exército, que ele chama de Gog e Magog, para marchar contra Jerusalém. E então chega o juízo final. A revista nos diz, aqui nesse ponto 2, que o diabo, ele é vencido nesta batalha e é definitivamente lançado no lago de fogo, de onde nunca mais sairá. Após o juízo divino sobre Satanás, aí começa o início do juízo dos ímpios. Apocalipse 20:10 diz: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Agora nós já temos 3 ocupantes do inferno, ou o lago de fogo, como preferirem. Nós temos as bestas, as 2 bestas e o diabo. Então segue-se o julgamento dos ímpios, que também serão lançados no lago do fogo, como podemos ler em 1 Coríntios capítulo 15, verso 26. O último inimigo a ser vencido, a ser aniquilado, é a morte. Então, depois que todos já terão ocupado o seu lugar no lago de fogo, a Bíblia diz no verso 14 que também a morte e o inferno serão lançados lá. Nós temos diferentes nomes dados a este mundo dos mortos, mas sabemos, que após a morte, sepultamento, ressurreição de Jesus Cristo, o que acontece durante o período em que Cristo está sepultado é que nós temos uma reviravolta no mundo dos mortos. Já não estão todos mais sendo colocados em um único lugar, chamado de Seol ou Hades, com as suas repartições. Não. O paraíso, ele migra para o céu. Então, que a gente agora tem um paraíso em cima e tem um Hades ou Seol embaixo. E nós já vimos que todos aqueles que perderam a batalha do Armagedon ou que morreram como inimigos de Cristo, do seu evangelho, inimigos de Deus ao longo de todas as eras, estão no Hades. Então precisamos fazer essas diferenciações, e há muitos termos bíblicos e diferentes utilizados: Seol, Hades, Tártaro, Geena, Keber, que significa sepultura, Abdon, que significa abismo ou mundo invisível. Então é importante também a gente estar revisitando esses termos e saber o que eles significam. Sobre a questão do lago de fogo, ele é referido pela palavra hebraica Tofet ou pela palavra grega Geena. Este último termo, Geena, nós vamos ver que Jesus fez menção a ele está mencionado lá em Mateus 5, 22, 29, 30, Mateus 10, 28, Mateus 23, 15 e 33, por quê? Essa Geena também é uma referência ao vale de Inom, em Jerusalém. Esse vale existiu
num tempo definido, com uma função específica, ele se colocava depois da porta do montouro, lá nos muros de Jerusalém, por onde escoava todo o lixo da cidade. Mas nesse vale de Inom também eram jogados todos os cadáveres dos condenados, daqueles que não tinham direito a um sepultamento. A maior indignidade para o povo judeu é uma pessoa morrer e não ter direito a uma sepultura. Então, a pessoa condenada, ela era condenada duplamente. Ela era condenada em vida e ela era condenada na morte, porque era-lhe negado um local de sepultura. Então, esses corpos destes condenados eram jogados também no vale de Inom, que anteriormente já tinha servido de local de adoração ao deus Moloque. Esse deus Moloque é aquele deus onde se oferecia sacrifícios humanos, principalmente de criancinhas, As crianças eram jogadas ali dentro daquele deus, naquele fogo que ardia dia e noite. Então esse vale de Inom, ele recebia todo o lixo da cidade, ele recebia cadáveres de humanos e de animais mortos. Então ali havia um fogo aceso que não podia se apagar. Por isso, esse vale de Inom, esse termo Geena, ele também é referido como algo que nos leva a pensar no lago de fogo, um local onde o fogo nunca apaga e o verme nunca morre. Então, esse lago de fogo é o local de destino do diabo, dos anjos caídos, das bestas, dos incrédulos de todas as eras, e é para lá também que irão a morte e o inferno. Ele é referido como fogo eterno, como tormento eterno, e também em muitas passagens bíblicas ele também é chamado de Geena, como uma referência a esse vale de Inom lá em Jerusalém. Aqueles que morrem sem salvação, eles já vão para um lugar de tormento desde o momento da sua morte. Eles permanecerão nesse lugar de tormento até ser ressuscitado para ser condenado e lançado definitivamente no lago de fogo. Então, quem morre hoje condenado, ele já vai para um lugar de tormento. Isso é como se fosse uma antessala do inferno, Mesmo não sendo um inferno propriamente dito, mas é um inferno. É um tipo de inferno que a pessoa já vai desde o momento em que morre condenado, porque passa a viver, A sua alma segue para esse lugar de tormentos, conforme Lucas 16, 23. Ok? Então, nesse tópico 2, onde a gente está tratando sobre a chegada do juízo final, nós vamos juntar também 2 itens. O 2.1, que nos explica o trono branco, e o 2.2, que diz que os ímpios serão ressuscitados e serão julgados. Então, as duas coisas estão falando da mesma coisa, do trono de justiça e de quem vai ser julgado nele. Apocalipse 20:11 diz: "E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele." João viu as duas coisas, o trono branco e quem estava assentado sobre ele. Esse também é o nosso texto áureo. Esse trono branquíssimo e quem estava sobre ele era tão resplandecente, tão surpreendente, que de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Um exemplo disso hoje é a gente tentar olhar para o sol, Fixa seu olho no sol e vê se você consegue enxergar mais alguma coisa além disso. A gente hoje pode desviar os olhos do sol. Fica tudo escuro por alguns momentos, mas a gente volta a enxergar. Naquele dia ninguém vai poder desviar o seu olho. Deus, em todo o seu resplendor, Ele permitirá então a humanidade vê-lo, resplandecente, se apresentar diante dele. A revista nos diz aqui que o branco aqui aponta para a pureza, para a santidade e a glória deste trono. Este trono é tão magnífico, é tão glorioso, que todo o universo físico desaparece diante dele. O tempo e as dispensações findam-se aqui, e aí inicia-se o maior julgamento que já existiu em toda a história. Jesus chama este dia de forma categórica como
o último dia. Bem, nesta vida não existe nada mais certo do que a morte. Cada um de nós vai morrer, por mais angustiante que esse pensamento possa parecer num primeiro momento. Mas tão certo quanto a morte é o julgamento divino. E aí, o cerne da verdade, o centro, o núcleo da verdade contido em toda a história bíblica é que os juízos de Deus jamais são executados sem que haja oportunidade de arrependimento. Mas, quando chegar o juízo do grande trono branco, já se passaram todas as oportunidades de arrependimento. E os que ressuscitarem para a condenação eterna não terão mais nenhuma chance. A oportunidade é nesta vida e tão somente nesta vida. Bem, aqui diz que o trono do presente texto é grande, de vastíssimas dimensões, enchendo o campo inteiro da visão, tanto que expulsa da sua vista todos os outros elementos. Trata-se de um infinito julgamento, diante do qual o que é finito, o pobre humano mortal, vai se apresentar. Este trono resplandece de pureza e de santidade, o que exige justiça, castigo, julgamento, purificação, retribuição. Tudo isso descreve uma cena fora da história humana. É o juízo final. Assim escreveu Severino Pedro da Silva no seu livro Apocalipse, interpretado versículo por versículo. E aí, nós vamos ver que aquele que não quiser se apresentar diante do trono branco precisa pensar na sua condição hoje. Porque a nossa posição em Cristo é que determina o nosso julgamento. A grande questão é um risco muito grande nos mantermos numa situação de indignidade, seja qual ela for, desde as mais simples até as grandes infrações. Fingir-se de crente ou sustentar uma condição de crente nominal é muito perigoso. Se nós estivermos na condição de indignos, de impuros, de errados, nós precisamos urgentemente da intervenção divina nas nossas vidas para não permanecermos nesse estado. Diz ainda a revista, no 2.2, que a realidade do juízo final é terrível, mas é literal e vai acontecer. Por isso que hoje as pessoas aproveitam todas as oportunidades que têm para anunciar Cristo. Por quê? Porque o tempo está cumprindo. O reino de Deus está próximo. Diz Marcos 1,15, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o que nós temos na sequência no 2.3 é que diante deste trono, com estas especificações, comparecerão todos, grandes e pequenos. Apocalipse 20:12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E aí a revista vai nos dizer que grandes e pequenos no texto não se refere à idade, não se refere a tamanho físico. Significa que o juízo divino alcançará todas as pessoas, de todas as classes, de todas as camadas sociais. Todos estarão perante Deus naquele dia, ricos e pobres, famosos e anônimos, doutos e iletrados, religiosos e ateus. Aqui, dependendo do poder financeiro e influência que alguém possua, pode até perverter o juízo e viver impune de erros e crimes, mas diante do trono divino não haverá barganhas, porque todos são iguais perante o justo juiz. Então, independentemente de quem seja, o arquivo da vida dos seres humanos vai ser aberto. Abriram-se os livros, e mais ainda um outro livro, que é o livro da vida,
Em várias referências bíblicas nós encontramos a menção a esse livro da vida. Então, o julgamento será baseado nas coisas que estiverem registradas nestes livros das obras. Não existe como escapar disso. Deus está o tempo inteiro observando, registrando. Ele é aquele que se abaixa para ver o que se passa no mundo dos homens. Ele vive nas alturas, ele é o totalmente outro, transcendente, mas ele também é imanente, é o Deus conosco. Ele vê, ele sabe, ele registra tudo, absolutamente tudo. Mas nós temos a menção ao livro da vida. O livro da vida, na verdade, encontra-se aqui como fiel da balança. E aí, a ausência do nome no livro da vida é o comprobatório de que esta vida está reservada para o lago de fogo. Estamos certos que Deus não faz acepção de pessoas, que Ele tem em seu poder o livro das obras. Estamos certos que Deus ama e que Deus perdoa sem limites. Todavia, é necessário também nós nos lembrarmos de uma coisa muito simples, mas que vai fazer toda a diferença. Deus não brinca de ser Deus. E nós também não devemos brincar de ser crentes. Por quê? O ponto 3, o tópico 3 da nossa lição diz que esse julgamento é inevitável. Ninguém vai escapar dele. E o versículo que é tomado aqui é Atos 17, 31, que diz: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E aqui na nossa revista está escrito que um julgamento precisa de um juiz. Neste caso, o juiz é o Senhor Jesus. Em sua primeira vinda ao mundo, Cristo veio para salvar e não para julgar o mundo. João 12, 47. Mas em sua segunda vinda, ele vem para julgar o mundo, porque só ele detém todo o juízo. João 5, 22. Todos os ímpios comparecerão para o dia do juízo final e serão julgados por aquele que foi morto e reviveu. Então, de acordo com a palavra de Deus e com aquilo que nós já vimos, Jesus Cristo será juiz em todos estes julgamentos escatológicos. Lembra que nós falamos do tribunal de Cristo, do julgamento de Israel, do julgamento das nações, do julgamento dos diabos e das suas hostes e do julgamento do grande trono branco? Jesus Cristo será o juiz. Ele veio como Salvador e na sua segunda vinda ele volta como juiz para julgar aqueles que estarão ressuscitando para a condenação eterna. O que está posto no 3.1, os mortos serão julgados segundo as suas obras, é aquilo que a gente já vem falando, né? Que a Bíblia deixa clara que todos serão julgados segundo as tuas obras. Deus não é injusto para nos julgar por aquilo que não consta no livro do registro das obras. Então, a gente entende que esse livro do registro das obras seja o registro de cada pessoa, porque nada passa desapercebido diante daquele que tem olhos como chama de fogo. Tudo, mesmo o oculto, mesmo o escondido, mesmo aquelas armações que acontecem nos compartimentos mais reservados, que ninguém está vendo, ou lá no fundo do seu ser, num compartimento escuro da sua alma, tudo vai ser revelado naquele dia. O livro da vida, que registra o nome dos salvos, aparece também para confirmar esta condenação dos ímpios. Este item aqui, o comentarista faz uma articulação comparativa com aquela situação de Moisés na condução do povo de Israel lá no passado, quando o povo pecou tão feio.
E ainda em Êxodo 32, depois daquele episódio do bezerro de ouro, quando Deus queria consumir todo mundo, Moisés clama a Deus pelo povo. Ele diz: perdoa o seu pecado, Deus. Senão eu te peço, risca o meu nome do teu livro que tens escrito. E aí vem a palavra do Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este eu riscarei do meu livro. Não nos compete introduzir no governo divino. Não nos compete dizer o que Deus deve ou não fazer. Moisés está clamando pelo povo, mas como um ser humano natural, ele quer que o povo seja preservado e faz esse pedido insano para o Senhor. Então, eu te peço, ou o Senhor perdoa esse povo, ou risca o meu nome do livro da vida. Aliás, do teu livro que tens escrito. E aí diz: aquele que pecar contra mim, a este eu riscarei do meu livro. Então, o que nós vemos aqui é que cada um será julgado conforme as suas obras. E nesse livro das obras estão arquivados os autos dos processos de cada um. Todos os registros de todas as transgressões, grandes e pequenas, que serão abertas naquele dia. O 3.2 diz que o julgamento será individual. E diz assim a nossa revista, que a Bíblia não deixa dúvida que este julgamento, embora envolva todos os ímpios de todo o tempo da história humana, não será feito de forma coletiva ou geral. Será individual, porque cada pessoa é responsável por seus atos e condutas perante Deus. Então, a gente entende, sabe disso, não será um julgamento à revelia, comunitário, coletivo, onde talvez algum possa se safar sem ser notado. Mas será realmente um tratado de Deus com cada um. A nossa mente estreita, às vezes, não consegue perceber isso, né? Como assim? Com trilhões e trilhões de pessoas que desde sempre morreram sem Deus e sem salvação, como pode ser um julgamento individual? Deus tratando com um por um. Ele é Deus. Ele é o soberano do universo. Ele sabe como faz o que faz. Ele criou o mundo e tudo que nele há em 6 dias e no 7º descansou. Como ele vai proceder, nós não sabemos. Mas nós sabemos que ele disse. E porque ele disse, ele assim o fará. Haverá um julgamento segundo as obras. Os livros serão abertos. E cada um é individual. Romanos 8,13 diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Em toda a Escritura é nos passado esse aviso de vida e de morte. Lá em Deuteronômio, está escrito, Deuteronômio capítulo 30 em diante: eis que diante de você eu coloco a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe a vida para que vivas. Então é uma questão de escolha. O soberano do universo, que a tudo criou e a tudo sustenta com a força do seu poder, o Deus Todo-Poderoso, afirma que este julgamento será individual, que cada um dará conta de si e vai tratar com cada um. E também sabemos que não haverá injustiça e nem erro neste julgamento. Este é o nosso consolo. E então, o 3.3 nos diz que a sentença será a segunda morte. Veja aqui, Apocalipse 20, 14 e 15 diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Voltando lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 26 e o 54 ao 57, que eu vou deixar para vocês lerem. O 26, como já falamos, diz que o último inimigo a ser vencido, a ser aniquilado,
será a morte. Então começa a falar sobre quando aquele que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, aquele que é mortal se revestir da imortalidade, então a palavra vai se cumprir. E aí vem uma pergunta: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Então, o que nós vamos ver é que toda esta profecia bíblica, desde o início dos tempos, vai estar tendo seu cumprimento final neste momento. E, enfim, a morte e o inferno também terão seu fim no lago de fogo, onde já estarão todos os incrédulos e impenitentes, fazendo companhia para as bestas e para Satanás. Aqui, irmãos, é muito importante a gente ter uma concepção doutrinária bíblica correta acerca do inferno, porque hoje prevalece no mundo uma teoria do aniquilacionismo. Não se trata de extinção, de aniquilamento. A Bíblia fala de um sofrimento eterno e de separação para sempre de Deus e de todo o bem. Até grandes e respeitáveis intérpretes da palavra de Deus afirmam essa questão do aniquilacionismo, que vai todo mundo para o inferno, que vai ficar ali durante um tempo e que depois Deus vai aniquilar tudo isso e só vai sobrar o estado eterno, a bem-aventurança, a felicidade, porque todo mal terá sido extinto do universo. Olha bem como a gente interpreta as Escrituras. Por mais interessante que seja essa abordagem do aniquilacionismo, ela não encontra respaldo na palavra de Deus. Então, nesse ponto 3.3, Jesus está aumentando o nosso campo de visão, quando ele afirma que ali também terá lugar o inferno e a morte, e o que a gente precisa fazer nesse momento presente. Bem, diz aqui a nossa revista: o alvo da revelação dessa verdade tão dura, chocante e iminente é despertar a igreja para a sua tarefa suprema de ganhar almas para Cristo, que o mundo saiba que o pecador vai para o inferno, mas que a porta da graça ainda está aberta para todos aqueles que se arrependerem e que crerem no Evangelho de Cristo. Leonard Ravenhill escreveu que esta geração de pregadores será responsabilizada por esta geração de pecadores. Então, nós estamos diante da palavra de Deus, que nos conta a respeito de tudo isso, que define para nós lago de fogo, que define para nós o destino de todos aqueles que não têm parte com Deus. E ainda diz em Apocalipse 20:13, o mar vai dar os seus mortos, a morte e o inferno vai dar os seus mortos, e cada um será julgado. O que temos aqui? Uma multidão sem conta vai se apresentar diante do trono branco nesse dia, e a gente pode imaginar como que um filme passando diante de cada um, da sua vida de pecado, e isso estará diante dos seus olhos neste dia. Então, chegando ao fim deste assunto tão precioso, que ainda também desperta muitos questionamentos e muitas dúvidas, a conclusão dessa lição nos diz que a realidade dura e inevitável do juízo final deve servir de despertamento para o povo de Deus, para pregar com poder o Evangelho de Cristo. Não apenas pregar sobre bênçãos e milagres, não apenas ficar dizendo que Deus tem milagre para você nessa vida, e que é já, e que é todo dia, e que é toda hora. A Bíblia diz para nós pregarmos sobre todo o seu conteúdo, e isso traz também para nós uma verdade clara a respeito da morte, do inferno, do lago de fogo, do juízo final. A porta da graça ainda está aberta. Ainda há tempo para
o arrependimento verdadeiro e a acolhida dos salvos no céu. A questão aqui é que o céu é um galardão justo para quem realmente creu e recebeu a Cristo. O inferno também é um destino justo para aquele que o rejeitou. O que precisa acontecer é que nós precisamos ser encontrados aptos de receber uma recompensa justa no céu, ao invés de receber uma punição justa no inferno. E assim nós concluímos esta lição, agradecidos a Deus por mais estes esclarecimentos da sua palavra. Então eu quero orar com vocês neste momento, pedindo para que o Senhor venha ao nosso encontro e realmente instrua a nossa mente, transformando a nossa vida de conformidade com a sua palavra. Amém? Oremos. Deus Santo, nós tivemos aqui a oportunidade de vivenciar estes ensinamentos a respeito do trono branco, a respeito do juízo final, a respeito do destino de Satanás, do destino dos ímpios, do lago do fogo. Senhor, que estes ensinamentos possam encontrar lugar na nossa mente, no nosso coração, a fim de que nos comportemos de um modo digno do Senhor e tenhamos esta graça de avisar para a nossa próxima geração, para a nossa própria geração e para as gerações futuras, que o Senhor está voltando e que esse juízo é inevitável, ele é certo, que o arrependimento é para hoje, que a aceitação e a crença em Jesus como Salvador é para hoje, é para agora. Nos dê a graça, Senhor, para contarmos para este mundo, para nos colocarmos diante deste mundo e apresentar esta palavra santa e verdadeira que salva, que purifica e que livra da condenação e da morte. Que cada um no seio da sua família, que cada um que está diante do Senhor desse dia para aprender com Teu Espírito Santo, possa receber do Senhor a porção, o poder para testemunhar, cheio do Espírito Santo, as verdades espirituais contidas na Sua palavra. Assim oramos e nos entregamos ao Senhor nesse dia, que nós possamos fazer a Tua vontade e cumprir o Seu mandato durante a nossa curta existência nesta terra. Em nome de Jesus. Amém? Que seja um ótimo domingo de bênção e de vitória para cada um de vocês.